Olá para você que está assistindo, meu nome é Rafael Samora e hoje eu vim falar um pouquinho sobre como foi minha história, né, de como eu mudei de curso, né, então eu saí da engenharia mecânica, né, e acabei entrando aí na medicina, mas eu vou contar como que aconteceu tudo isso. Eu acho que vai ser muito interessante para você que está assistindo, que talvez, né, esteja em um curso, esteja em uma engenharia, não necessariamente na engenharia mecânica, e pretende talvez ir para a área da saúde ou até mesmo para medicina, enfim, qualquer curso assim nesse sentido. Eu acho que vai ser muito bom para você, uma experiência que eu vou estar passando aqui. Enfim, tudo começou, né, quando eu acho que eu era desde pequeno, eu sempre tive muita vontade de fazer engenharia mecânica, especificamente mecânica. Então, assim, meu ensino médio foi sempre focado ali para engenharia mecânica mesmo, assim, eu não tinha dúvida, né? Então, às vezes meus colegas chegavam para mim e falavam, não, velho, tô em dúvida aqui qual curso eu quero, não sei o quê, e eu ficava, não, coisa estranha, né? Porque, tipo, eu sempre quis isso, eu não sei como que é ficar em dúvida de alguma, né, de uma escolha tão importante. E é normal, isso é super normal, nessa dúvida de saber o que você vai seguir, porque você tá ali no ensino médio, você é novo, seus 15, né, até os seus 17, 18 anos, você não sabe muito bem o que você quer escolher para sua vida, né, o que você vai fazer durante a sua vida quase inteira. Então, enfim, eu fui, estudei, meu primeiro, segundo, terceiro ano, eu não consegui passar direto, eu tinha muito problema de ansiedade, né, e aí eu acabei entrando no cursinho, em 2016 eu entrei no cursinho, né, para ser mais exato, eu entrei no final de 2015, ou seja, no meu final do meu terceiro ano. E aí eu comecei a fazer cursinho e tal, e aquela ansiedade, né, subindo e, enfim, acho que vocês que estão assistindo sabem do que eu tô falando. Eu continuei, fiz cursinho o primeiro semestre de 2016, não passei no vestibular na segunda fase, né, no vestibular da UFO, e aí eu fiz o Enem no final do ano e eu consegui passar. Eu passei para engenharia no início de 2017, então, né, comecei, digamos. Passei no Enem e comecei em 2017. Cara, assim, a sensação muito boa, né? Lógico que passar, eu fiquei muito feliz. Entrei no curso assim, nossa, daquele jeito. Que agora eu vou ver engenharia, vou ver aquilo que eu sempre quis ver, né? E eu entrei assim, com uma cabeça muito aberta para o curso. Cara, comecei e fiz o primeiro semestre, fiz cálculo, né? Toda aquela matéria assim inicial da engenharia, aquele ciclo básico, digamos, que vai até ali, eu acho que o quarto ano, o quarto semestre, né? O segundo ano. Fiz o cálculo um, passei em todas as matérias, tipo assim, comecei a gostar muito, né? Daquelas coisas, assim, sabia que era inicial, sabia que aquilo lá não era engenharia em si ainda, né? Mas eu tava gostando. Fiz o primeiro, fiz o segundo, minhas notas estavam boas, eu estava me adaptando bastante ao curso. E aí eu comecei meu terceiro, né? No terceiro semestre, né? O terceiro período, você começa a ver um pouquinho mais assim da engenharia, algumas matérias, não é tipo assim, digamos que das 7, 8 matérias que você tem no terceiro, uma ou duas ali realmente é um pouquinho engenharia, né? E aí eu comecei a gostar, assim, realmente, eu gostava do curso, não era uma dificuldade, eu não tinha, tipo assim, problema de não conseguir estudar, essas coisas, eu realmente gostava daquilo. E no terceiro período, né, o meu irmão, que faz doutorado em engenharia mecânica também aqui na UFO, chegou pra mim e falou assim, ó, Rafael, você tá gostando do curso, né? Tipo assim, você tá se adaptando? Aí eu falei assim, cara, tô demais, nossa, tô tipo, gostando muito e tal, né? Até agora, né, no terceiro período, eu tava entrando no projeto, né, de iniciação científica, em que eu entrei no projeto de Furnas, era um projeto de Furnas, né, que é umas hidrelétricas que tem pelo Brasil. E eu ia começar a visitar, ia ser, enfim, eu ia mexer com uma área muito interessante, que eu, assim, tava muito ansioso para aprender. Tava assim, já tinha feito projeto e tudo mais. E meu irmão chegou, né, esse dia, e aí a gente foi conversando. Aí falou assim, então, cara, assim, vou te passar uma experiência minha, né, do que eu tive, minha e dos meus amigos. Que, tipo assim, cara, eu acho que a cabeça com que você tá na engenharia talvez não seja a que realmente, tipo, você vai ter lá na frente, sabe? Aí eu fiquei meio, assim, sem entender, né, mas lógico, sempre escutei muito meu irmão, né, enfim, vou escutar alguém que já formou, já fez mestrado, então eu acho que, assim, a experiência que ele tem pra me passar é muito grande. Então, meu irmão sempre foi, tipo assim, um professor pra mim da vida e da faculdade. E ele falou assim, cara, olha, o mercado de engenharia mecânica no Brasil, você sabe como que é, né? Assim, eu falei assim, cara, eu tenho uma ideia, né? Assim, por alto só. Então, vou te explicar como que é. Um dos meus amigos que formaram, assim,
todos eram excelentes, né, na faculdade, na graduação, fizeram uma boa faculdade, né, enfim, tinha um currículo muito legal, mas não, assim, cara, nenhum deles realmente foi atuar em engenharia mecânica, em projetar, que eu acho que é o que você gosta, né, que sim, realmente é o que eu gostava na época, de projetar, de desenhar, de falar assim, cara, vou trabalhar lá na fábrica ou como engenheiro mesmo, enfim, projetando, sei lá, uma parte de um carro que seja, entende? Era o que eu tinha muita vontade de fazer. Não precisava ser necessariamente o carro, mas projetar, que é o que a gente aprende na faculdade. E aí, ele falou assim, cara, dos meus amigos que formaram, assim, nenhum foi trabalhar realmente nessa área, né? Os que vão mexer realmente com essa parte da engenharia que você tanto gosta, vão ser aqueles que, enfim, for para a área acadêmica, né? Então você vai trabalhar ali na faculdade como professor, talvez, e aí você vai ter seus projetos, enfim, você vai pesquisar realmente, mexer ali com a engenharia. E assim, que lá foi um momento de muita reflexão, eu pensei, putz, professor, assim, ser professor ou ser da área acadêmica é algo que realmente, tipo assim, não tá na minha cogitação, sabe? Eu não quero ser isso, é uma coisa que eu não gosto. E aí ele falou assim, cara, então, você tem chance sim de trabalhar com isso, assim, no Brasil também você vai ter chances com isso, é poucas. Aqui em Uberlândia, tipo, dificilmente você vai ter esse tipo de oportunidade, né, de trabalhar no que você quer nesse sentido. E talvez o que você vai ter de chance é em São Paulo, outras cidades maiores aqui do Brasil, ou, se, sim, mais certamente fora do Brasil, né? E aí, o que aconteceu? Eu cheguei numa escolha, né? Falei, eu faço o que eu gosto, mas eu vou ter que abdicar dos meus amigos, da minha família, né? Vou ter que ir para um lugar novo. Ou eu mudo o que eu tenho de ideia, mudo o que eu vou trabalhar, ou o que eu estou fazendo de curso. E aí, essa dúvida ficou. Eu fiquei muito tempo, eu fiquei o terceiro período inteiro pensando, né? Continuei a faculdade normalmente, mas fiquei pensando. E, enfim, cheguei numa conclusão. Falei assim, cara, eu acho que assim, eu não quero abdicar de tudo isso, da minha família. Eu gosto muito de estar aqui, né? De estar, enfim, apesar de ser uma família pequena, mas eu gosto daqui, sabe? Eu gosto dessa cidade que eu vivo. Eu gosto, tipo, de viver aqui, sabe? Eu acho que pra mim trocar algo que eu gosto de fazer como profissão pelas pessoas que estão ao meu redor, pra mim não vale a pena, entendeu? Eu não sei qual que é a sua situação, mas pra mim não vale a pena. E aí eu falei com vários amigos meus conversando e tal, e aí eu cheguei à conclusão, assim, que realmente eu acho que talvez a melhor escolha seria eu mudar de curso, né? Um curso que talvez me desse a oportunidade de ficar aqui nessa cidade, né? Assim, de um curso que eu consiga gostar, né? Que eu vou ter oportunidade de gostar e que eu consiga ficar aqui. E aí, eu sempre, tipo assim, meus ciclos de amizade sempre foram pessoas que prestaram pra medicina, né? Assim, meus amigos quase todos, assim, fazem medicina hoje ou ainda prestam. Então, eu sempre tive essa coisa também, sabe? De tipo assim, não, medicina e tal, mas eu ficava assim, acho que não é muito que eu gosto. E eu falei assim, cara, quer saber? Vou tentar. Graças ao bom Deus, né? Assim, meus pais têm condição de me sustentar, têm condição de, enfim, de dar essa oportunidade pra mim, né? De poder deixar a minha faculdade que eu tava fazendo e voltar aos estudos, né? Pro vestibular ou pro Enem. E aí no final do terceiro, já tinha acabado o terceiro período, numa viagem de família, eu cheguei pros meus pais, né? E falei assim, olha, conversei com meu irmão e eu realmente vou querer mudar de curso. Eu só quero saber se vocês apoiam isso, né? Se vocês conseguem aí me dar a oportunidade de fazer isso. E, enfim, eu preciso do aval de vocês, né? Porque eu também eu não trabalho nem nada do tipo, então não tinha como eu fazer por conta própria. E eles apoiaram a ideia, falaram assim, não, claro, a hora que a gente acabar aqui a viagem, a gente já vai atrás disso, né? De um cursinho pra você. E aí que foi o que aconteceu. E aí chegou nessa parte que, assim, pra mim, foi a parte que eu não pensei que eu ia passar, né? Assim, eu vou ser bem sincero com vocês, porque não é tudo flor, assim, né? Nesse processo de transformação. E aí, cheguei da viagem, fui procurar o cursinho e tudo mais, daí tava tudo tranquilo. É ruim, assim, né? Você ter que sair do curso. Saí, comecei o cursinho.
E, cara, eu vou te ser sincero, assim, as primeiras semanas, vou falar o primeiro mês, foi um mês de muita transformação, assim, muito amadurecimento meu, sabe? Foi um momento que, assim, cara, você deixa ali pra trás pessoas que você gostava no curso, tipo, você, sabe, aquele sentimento de... assim, é uma coisa difícil de explicar, sabe? Mas eu acho que toda transformação que você tem é ruim. É como se fosse mudar de escola, mas de uma forma mais dolorosa, sabe? É uma coisa assim que você pensa, nossa, tô perdendo tempo da minha vida, nossa, será que eu vou conseguir passar? Você fica com mil perguntas que você não sabe responder, sabe? Eu acho que é um processo mais difícil, talvez, do que você sair do terceiro ano e entrar no cursinho, algo do tipo. É um processo de muito amadurecimento, na minha opinião, muita mesmo. E aí eu comecei o cursinho, as primeiras, igual eu falei, primeiras semanas, um mês assim, eu fiquei muito pra baixo, tipo, procurei muito apoio com a minha mãe, com os meus pais, e eles, não, você não quer voltar, dá tempo e tal, e eu tipo assim, e um dia eu pensei, eu tava saindo do cursinho, eu pensei, cara, eu já tô até aqui, eu vou continuar. E eu continuei. E cada vez mais foi ficando mais fácil pra mim, sabe? Cada vez mais aquele sentimento, tipo assim, ah, vou demorar pra passar, eu tô cru perto das pessoas que estão concorrendo comigo, né? Porque, enfim, eu fiquei 1 ano e meio parado, né? Quase 2 anos parado. E eu falei assim, não, cara, esquece. Se for pra passar daqui 2, 3 anos, que seja. Eu já escolhi, eu vou até o final. É melhor chegar lá no final, passar e falar assim, realmente não gostei desse curso e voltar para outro curso ou voltar para engenharia, do que ficar com essa dúvida pro resto da vida, sabe? Para ficar com essa dúvida de, nossa, será que na medicina eu seria feliz? Entendeu? Então, eu continuei. Daí, isso foi em 2018, né? Na metade de 2018 que eu saí. Eu não tinha feito a inscrição para Enem, não tinha dado tempo, né? Porque eu saí depois da inscrição do Enem, eu saí da faculdade depois. Estudei pro vestibular da UFO, não passei para a segunda fase por um ponto, mas assim, não fiquei triste porque realmente eu sabia que eu gostava mais do Enem, né? Então, assim, para mim foi até bom, porque eu não me dediquei tanto para a segunda fase, né, que eu não ia fazer. Me dediquei mais para o Enem. E no final de 2019, né, teve o Enem e eu fiz. E, enfim, no começo do ano eu tive o resultado que eu passei para medicina. E assim, até aquele dia eu ficava muito com aquela coisa, será que eu vou gostar daquele curso? Será que assim, realmente eu vou achar alguma área naquilo que eu gosto, né? E assim, cara, foi maravilhoso, porque quando eu entrei na primeira, assim, lógico, né, o sentimento de passar, assim, eu já tinha tido, né, na engenharia, mas é engraçado que esse sentimento quando eu passei, tipo, na medicina, né, foi um sentimento muito forte. Foi muito, assim, é diferente, sabe? Eu acho que na engenharia eu esperava tanto aquilo que eu não sei te explicar, mas foi muito interessante, foi muito bom. E quando eu passei, assim, eu ainda tava com aquela dúvida, igual eu falei, de, nossa, será que eu acho alguma área que eu gosto? Eu falei, cara, vamos esperar. Eu tenho 6 anos de curso aí pra frente. Eu vou decidir o que eu vou seguir só lá pro final, então pra que eu vou preocupar com isso? Muita gente pergunta, né, pra mim, o que você quer seguir? Que não sei o que. Eu falo, cara, eu não sei. Eu tenho que esperar, eu tenho que aprender o curso, eu tenho que ver as matérias ainda pra me saber, tipo, ter uma noção do que eu quero, sabe? Porque você pega pessoas que estão quase formando, que elas ficam em dúvida entre 2 ou 3 áreas, então como que que tô no começo vou querer já saber o que eu quero, né? Então, enfim, quando eu tive a primeira semana de aula, só que teve a pandemia depois, né? Acho que foi, se não me engano, dia 9 de março. Mas, cara, já na primeira semana, a coisa mais engraçada, eu já senti que o ar era diferente, sabe? Tipo, eu me sentia acolhido. Foi uma coisa muito diferente do que eu sentia na engenharia. Na engenharia, na minha opinião, né? Assim, eu vou falar que eu tive de experiência com a minha sala, que às vezes pode ser outras salas diferentes, enfim. Às vezes a sua sala é diferente. Eu sentia uma competição, sabe? Eu sentia, tipo, aquela coisa, eu quero intercâmbio, quero Braftec, eu vou competir aqui. Tipo assim, não tinha aquela autoajuda, sabe? Eu não sei te explicar, era uma coisa que eu sentia no cursinho mesmo, sabe? Uma competição estranha, uma competição explícita, digamos, né? E na medicina, logo que eu passei isso na primeira semana, eu sei que é pouco tempo pra falar isso, né? Mas eu já me senti de uma forma muito diferente, sabe? Acolhido pelos professores, pela coordenação, pelos próprios alunos, colegas de sala. Em uma semana eu já, tipo, criei um grupo de amizade que eu tô até hoje, sabe? Então, assim, eu acho que, assim, realmente é muito diferente. É diferente, assim.
Tem aquela competição? Tem. Acho que toda sala, todo curso que você vai ter aquela competição. Mas tipo assim, uma competição mais light, digamos, sabe? É uma coisa que eu gostei. O jeito das aulas, entendeu? Então, assim, eu posso falar com pouca experiência, né? Porque basicamente as aulas que eu tive até hoje foi EAD. Mas mesmo assim, eu já posso falar que não vai faltar área, entendeu? Pra mim falar. Tem áreas que realmente eu falo, não, essa área não me interessa. Mas tem áreas que eu falo assim, cara, tipo, isso daqui com certeza, assim, eu acho que se eu estudar mais um pouquinho eu vou me interessar ainda mais. Então, aquela coisa que eu tinha na cabeça, do medo, né, de não gostar do curso, sumiu. Hoje eu nem penso, assim, hoje eu falo, cara, eu acho que, assim, eu vou ter muito mais chances aqui na medicina do que talvez na engenharia, no sentido assim de gostar, entende? É uma área muito aberta, assim como todo curso, eu acho que essa área também da saúde é muito aberta. Você pode trabalhar de várias formas, você pode se interessar por coisas diferentes, sabe? E, enfim, eu sou muito feliz, muito mesmo com essa escolha que eu fiz. Não foi um caminho fácil, foi um caminho muito difícil. Eu digo assim para todo mundo que eu converso, com meu pai, com minha mãe, enfim, com os amigos, que esse período de mudança de faculdade foi o período em que eu mais amadureci na minha vida, sabe? Em que eu mudei minha concepção de várias coisas, enfim, que eu cresci como pessoa, sabe? Eu sei que ainda vou crescer muito mais, mas esse período foi muito importante para mim, muito mesmo. Eu não trocaria por nada. E para você que está assistindo, que talvez tenha aí uma dúvida, né? Talvez você esteja numa situação semelhante à minha, esteja talvez em um curso, às vezes nem engenharia, mas às vezes um curso que você está pensando que você está gostando, mas que tipo você sente que talvez aquilo no futuro não vai te, sabe, te fazer bem como profissional naquela área e pense em mudar para outra área que talvez você não sabe se vai se interessar, mas tem uma chance maior de você talvez ficar naquele meio em que você está agora, né? Cara, eu vou te falar a real. Vamos refletir. Eu acho que viver com uma dúvida é muito mais doloroso do que você simplesmente, tipo, decidir mudar por um tempo e falar assim, cara, eu vou pelo menos experienciar isso, ter a experiência desse negócio do que, sabe, ficar nessa dúvida. Eu tinha muito isso na minha cabeça e o que me fez seguir foi isso. Falar assim, cara, eu vou ficar com essa dúvida pro resto da minha vida? Tipo, essa dúvida. Será que no outro curso eu ia ser mais feliz? Entendeu? Então, assim, agora eu posso falar. Agora eu posso falar assim, cara, não, realmente, esse curso aqui eu tô gostando mais, eu acho que eu vou ser mais feliz aqui. Ou eu posso também falar, não, esse curso aqui não me faz feliz quanto o outro e eu vou voltar. Mas eu não vou viver com aquela dúvida, tá ligado? Eu não vou continuar com aquela coisa na minha cabeça, martelando e falando, e aí, é, será que não é melhor a gente mudar? Entendeu? Quanto antes, melhor, na minha opinião, né? Quanto antes, assim, eu mudei cedo, eu mudei com 1 ano e meio. Mas para você que às vezes está até mais à frente do curso, não vejo problema. Apresentando a medicina, eu tenho um amigo, um dos melhores amigos meus da minha sala, ele fez 4 anos e meio da faculdade de engenharia aeronáutica ainda. Então, eu acho que assim, essa coisa de, já estou muito na frente, não, cara. Pensa bem, o que é melhor para você? Você quer tentar? Você não quer tentar? Quer viver na sua zona de conforto? Eu acho que assim, você tem que ver os tópicos bons, os ruins, pôr na balança e falar assim, não, compensa eu tentar ver que jeito que é esse mundo. Ou não, não compensa, mas eu vou te falar, pra mim compensou muito. Se você tiver numa situação semelhante a mim, eu acho que também vai compensar bastante pra você. Bom, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu acho que, assim, se eu fosse falar muito, muito tudo, eu ia ficar aqui o dia inteiro conversando. Mas é isso. Eu acho que deu pra passar um pouquinho da minha experiência e desejo a você que talvez esteja numa situação semelhante a melhor força possível, tudo de positivo para você, ok? Se eu te ajudei, enfim, fico muito grato.